Bom dia, pessoal. Uma vez mais aqui, Lute Ramos, no nosso dia 36. Eu tava até confusa agora. Do nosso desafio, da nossa jornada, dessa escolha de criar um mundo, uma vida, uma realidade completamente diferente nesse ano de 2024. E eu espero que vocês estejam gostando. Olá, Guadalupe! E as pessoas que quiserem ver essa live em espanhol todos os dias, daqui 1 hora, eu tô entrando lá. 2 horas, né? Daqui 2 horas. E muito bem-vindos todos, bem-vindas. Hoje eu tô tão feliz, eu tenho que contar pra vocês. Eu tô super contente com coisas que atualizaram e eu falei, uau, como que o universo é incrível, gente. Como se quando a gente tá presente, quando a gente realmente quer criar uma coisa diferente, quando a gente está engajado naquilo que faz sentido para nós, não sentido no sentido mental, mas no que faz a nossa energia vibrar de verdade, que faz a gente estar em conexão. Como movem coisas que às vezes não são confortáveis, como eu sempre falo com vocês, mas como que também movem coisas tão mágicas e maravilhosas. E hoje, nesse dia de hoje, eu quero compartilhar isso com vocês, claro, trazendo ferramenta, né, gente? Eu não vou compartilhar só por compartilhar. Então, bem-vindas, bom dia, Margot, bom dia, Guadalupe, Sandrita, e tô esperando o resto da galera. Gente, ontem, vocês lembram que eu peguei do nada, assim, eu abri o meu livrinho né, que é o Salão de Feminas, vocês já sabem, e tem essas anotações minhas, esses post-its que eu fui colocando assim no livro, colando, porque eu já não tinha mais onde escrever nada. E eu peguei, né, tipo, por sorte, qualquer papelzinho, e abri nesse que eu li ontem pra vocês, que eu vou ler de novo. Tá aqui, ó. Criando futuro, não o futuro, página 237 do livro em espanhol. Só tá isso escrito, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. E embaixo uma pergunta da página 239. Que realidade vou criar com essa escolha? Que eu achei isso muito legal. E eu sendo eu, gente, eu sou uma pessoa assim. Como que eu vou explicar pra vocês? Eu tenho uma vida que eu tenho muitas coisas que eu faço o dia inteiro. E eu estudo muito, e não é porque eu preciso, que sou obrigada, porque alguém tá me mandando. Eu adoro ler os livros. Eu gosto muito, e os livros, eu tenho uma conexão muito incrível com os livros, eu recebo muito deles, e eles realmente falam comigo. Vou contar isso pra vocês, vocês vão achar interessante. E assim, ontem eu participei de uma promoção, de uma classe da Silvia Puentes, que se chamava Criando o Futuro. Tá. Eu já estava uma semana promovendo isso, né, mandando para os grupos e tal. E eu não tinha me dado conta que ontem eu tinha pegado um papel que falava Criando o Futuro. Que tal? Porque eu entro aqui na live, vou falar para vocês. 1 minuto antes de eu entrar, alguns minutinhos quando eu tô tomando banho, me arrumando, eu pergunto, universo, o que as pessoas requerem ouvir hoje de mim, né? Do Axis, das ferramentas, me mostra. E aí ontem eu abri, né, me deu essa vontade, assim, que aí essa vontade, vamos pra ela, vamos trazer ela como ferramenta. Eu percebi, agora aqui falando com vocês, eu percebo que tem muito a ver com a energia, é aquela energia que veio, sabe, em mim. Eu conversando com o Pablo, foi hoje de manhã que a gente leu uma coisinha, um livro, e ele falou assim pra mim, é como se fosse uma comunicação intuitiva. Ele estava falando algo sobre uns trabalhos na casa espírita que ele faz. E aí eu falei assim, uau, que interessante. Eu acho que essa energia tem a ver com isso, sabe? Essa intuição é tão forte, ela vem tão... E ela vibra no seu corpo de uma forma tão interessante, que é como tipo assim... Você vai... Vocês lembram quando a gente era criança, assim, que tem esses desenhos que parecia o cheirinho da comida e o personagem, assim, voando, se deliciando na nuvenzinha do cheiro? Vocês lembram disso? É uma coisa que eu sinto mais ou menos assim, como um espaço que você relaxa, você deixa de pensar e só vai. Aquilo só te leva. E é isso um pouco que eu sinto, que eu percebo, né? Eu sentir é no corpo e o perceber é o ser infinito. Para que isso fique claro para vocês. E aí, entrei na classe, né? Falei com algumas pessoas ontem, entrei na classe.
E aí eu prestei, aí o nome brilhou pra mim, falou, tipo assim, você viu o que você leu hoje de manhã? Eu falei, nossa, é o mesmo título da classe. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Entrei na classe e a Silvia falando da Silvia, mas sempre uma contribuição maravilhosa, gente. Ela é um ser incrível. Tô morrendo de saudades! Então, eu escutando a Silvia, que meu corpo foi ficando assim, vibrante, vibrante, vibrante. Falei assim, uau, como os livros falam comigo. Esse livro aqui, então, não sei o que é que ele tem. Quando ele quer falar, ele fala. Aí eu fui procurar nesses papeizinhos aqui que eu tenho, esses sticks que eu tenho aqui, eu fui procurar onde que estava Criando o Futuro. E ele tá aqui, Criando o Futuro. Aí dei uma lida, dei uma olhada. Só que não é o mesmo Criando o Futuro que eu anotei aqui no papel. Falei, uau, que interessante. Mas eu vou ler um pedacinho para vocês. Porque eu achei o outro também. Óbvio que eu achei o outro. Eu não sossego, gente. Eu sou uma pessoa curiosa, sabe? Eu sou aquela pessoa que quer... Por exemplo, quando eu era criança, eu queria saber sobre todas as religiões. Eu queria não entender, assim, eu queria saber realmente. Eu tinha aquela sede para saber sobre aquela cultura, por que aquelas pessoas acreditavam naquilo, o que as levava a ter aquela escolha, né? O que movia a fé delas. Isso foi sempre algo que me motivou demais. Então eu sou uma pessoa ecumênica, muito. Então vocês vão acostumando aqui comigo, porque tudo pra mim faz muito sentido e ao mesmo tempo nada faz sentido, porque eu olho assim e falo, ai gente, não é possível, né? Quando as pessoas estão utilizando toda a sabedoria daquilo que cria como uma maneira de encarcerar, né? Ou de controlar ou dominar. Mas enfim, então vamos lá. Criando o Futuro. Para o livro em espanhol, página 64. O livro chama Salão de Feminas. Eu acho que em português ele chama Salão de Damas. Não tenho certeza. Mas eu vou procurar para vocês, tá bom? Então tá. Você tem que estar disposta a reconhecer como cada escolha vai criar o futuro que você gostaria de criar. A maioria de nós nunca cria o futuro porque esta não é uma realidade para a maioria das pessoas neste planeta. Então, assim, o que ele quer dizer com isso? A maioria das pessoas neste planeta não tem como realidade a criação do futuro. A nossa forma de funcionar é muito mais baseada e no que a gente tem que fazer, no que nós teríamos, o que a gente tem que conquistar, e não no criar um futuro, uma coisa mais abrangente. Além dessa coisa de ficar só na profissão que eu vou escolher, ou se eu vou casar ou não, ou qual é a minha sexualmente, o que eu escolho, né? Meu parceiro ou parceira, quem eu sou nesse mundo. E, gente, assim, com todo o meu coração e toda a vulnerabilidade que eu posso ser, eu percebo muita confusão também nisso daí. Porque existe muito, assim, muita imposição de tudo. Dependendo do meio que você tá, do meio que você nasce, do meio que você é criado, existe uma imposição para você ser algo que esteja de acordo com aquele meio. E no final das contas, quem é você realmente? O que você realmente gosta? O que realmente faz com que o seu corpo vibre? O que você escolheria de verdade se não tivesse nenhuma opinião em volta de você? De ninguém. De nada. Nenhuma crença, nenhum padrão social, né? Nenhuma imposição. Quem seria você? Então eu acho que o Gary quer falar muito sobre isso aqui nesse capítulo. A maioria de nós nunca criamos o futuro, porque essa não é uma realidade para a maioria das pessoas neste planeta. E aí, eu quero... Então, probabilidade, ele fala... Olha... Ele lê um livro que fala da ideia do risco. Peraí, que eu tenho espanhol, gente, então me confundo um pouquinho. Vocês criaram certas coisas e a possibilidade que isto cria um futuro. Probabilidade é a ideia que pode determinar matematicamente o que é mais provável que aconteça, de acordo com o ponto de vista dos outros.
Então, e é muito interessante. Vamos lá. Família de médicos. A probabilidade que os filhos se tornem médicos é muito grande. Na família do meu esposo, são uma família de engenheiros. Muitos dos sobrinhos do meu sogro, porque meu sogro foi um engenheiro de muito êxito, de muito sucesso. Então, o que acontece? A vida dele foi uma inspiração para os sobrinhos, para os filhos, né, para os irmãos, que ele é um dos mais velhos. E quantos escolheram a mesma carreira? Mas será que eles escolheriam mesmo? Ou foi baseado numa probabilidade? Esses dias não, ano passado eu perguntei pro meu marido isso. Eu falei, Dani, você realmente seria engenheiro? A Rê, que tá aqui, minha amiga, ela conversou isso comigo também. Será que é isso que ele quer? E será que é isso que faz ele vibrar ou seria outra coisa? Porque meu marido, ele cozinha muito bem, então ele faz umas comidas pra gente, né, Rê? De vez em quando a gente tem umas reuniões, ele faz uns pratos. E agora eu tô ficando inspirada, eu tenho feito algumas coisas também. Eu tô me aventurando, que não é muito minha praia. Mas o quanto isso, gente, é uma coisa a gente se perguntar, realmente, minha vocação, ou seja, a voz que me faz agir, que me move, que me leva a brilhar, é essa. Quando eu encontrei Axis na minha vida, quando eu conheci as ferramentas, eu fiz, deu um escondidinho, e outro dia eu fiz, foi feijão tropeiro para as crianças, mas enfim. E fiz um risoto de camarão, gente, eu tô brilhando. Tudo baseado nas receitas do chefe. Então, gente, quando eu conheci a Axis, foi uma coisa que foi assim, meu ser fez assim, uau. Acendeu. Mas acendeu com uma força que eu acho que ele é congruente com a minha voz. É por isso que eu tenho esse prazer enorme de estar aqui. E assim, eu não tô aqui com uma expectativa de receber alguma coisa em troca, né? Expectativa não, mas eu recebo naturalmente de mim mesma, de vocês, do Axis, das ferramentas, dos livros, da consciência, do universo de Deus. É impressionante. E como as coisas se movem. Né? Então, ele fala sobre isso, o que é a probabilidade. Então, vamos seguir aqui para vocês entenderem. Probabilidade está baseada nos julgamentos e no julgamento dos outros, no lugar da ideia da escolha e a possibilidade que realmente podem alterar a realidade. Ou seja, quando você escolhe o que realmente faz você vibrar na energia, e é qualquer escolha, gente, a gente falou aqui de profissão, mas pode ser a sua escolha sobre a sua forma de se vestir. E eu vou chamar vocês para uma consciência. Não quer dizer, tipo assim, se você se veste com a intenção da probabilidade do que aquela forma de se vestir representa e o que você vai ganhar com aquilo, você não está na escolha, você está na probabilidade. Vocês conseguem perceber isso? Escolha quando você veste aquilo, que quando você veste, seu corpo vibra. Eu, por exemplo, eu amo salto alto. Amo, eu uso muito, claro, mas eu não uso aqueles saltos fininhos. Eu uso aquele salto que tem aquela parte, aquela plataforma na frente. Oi, meu amor, como você está? E que tem o salto mais grosso e eu me sinto super bem ali. E quando eu tô usando isso, a maioria das pessoas que estão em volta de mim, elas têm uma escolha mais confortável da maneira delas se vestirem, que é bonito também, não acho feio. Só que e foi tão interessante, hoje eu pensei nisso. Eu fui para o Panamá tem um ano mais ou menos, e eu fiz umas compras lá, tem uma loja que eu adoro ir, que eu compro super econômico e umas coisas muito bonitas, né, e tal. E eu fiz umas compras lá e comprei duas botas de couro, muito barato, e essas botas não tem salto. Nunca usei, gente. Eu não consigo, porque tipo assim, eu visto, é como se aquilo não fosse eu. Claro que muita gente às vezes fala, Lúcia, não sei como que você aguenta. Eu não aguento, eu gosto. É diferente. Eu não uso para impactar. Eu uso para mim.
Me traz um prazer tão grande que não é um peso para mim. E é sobre isso que eu quero que vocês entendam. Eu tô trazendo esse exemplo do salto alto porque realmente é uma coisa muito incômoda para muitas pessoas. Para mim não é. E o prazer que eu tenho e como o meu corpo se sente quando eu estou assim é uma coisa tão prazerosa que eu me sinto bem. Inclusive a Rê sempre fala: ai, você tá tão linda, né? Porque eu acho que eu até realmente eu vibro isso quando eu tô do jeito que eu gosto de estar. Então, meu convite para vocês é esse: é na roupa que você for usar, é na hora que você for se alimentar, sabe? Quando você for comer alguma comida, percebe o prazer que aquilo traz para você, se te nutre, se realmente o seu corpo fica bem com aquele alimento. Ontem, à noite eu tava com um pouquinho de fome, eu queria comer mesmo. E eu, ai meu Deus, o que eu vou comer? E eu tava um pouco preguiçosa, porque eu já tava fria, eu queria deitar, dormir, não sei o quê. E aí eu fiz pra mim um arrozinho quente, eu gosto muito de arroz, muito. Esquentei assim bem e comi com um ovinho, mas não era isso que o meu corpo queria. Tava saboroso? Muito! Eu adoro arrozinho com ovo. Não sei vocês, eu amo. Mas não era isso que o meu corpo queria. Aí depois, eu não me senti ruim. Mas sabe quando você sente assim, não era isso? Então é meu convite aqui para que vocês estejam muito presentes com isso também. Sabe? Qual o movimento que seu corpo está pedindo hoje? Às vezes seu corpo está pedindo não mover, né? E essa conexão com o corpo, quanto mais a gente praticar isso aqui, gente, mais vocês vão ficar vibrantes com vocês. Então ontem, né, quando eu contei para vocês que eu fui para a classe e quando a Silvia começou a falar, era tudo tão congruente com o que eu tinha falado na live, com o que eu tinha lido. E o que as pessoas perguntavam, eu falei, uau, eu já estava nessa classe há uma semana atrás. Essa classe já estava acontecendo no meu mundo, porque as classes de Access, elas são energéticas. Então elas não começam no dia da classe. Elas começam no dia que você escolhe a classe. E a partir do momento que a classe te escolhe, você escolhe a classe como uma escolha mútua, eu percebo muito isso, você já entrou na energia daquilo. E se você estiver realmente disposto a estar disposto ou disposta, né, meninos e meninas, a estar presente com essas energias, sempre você vai saber o que vai funcionar para você, que é o leve e pesado que a gente estava falando ontem. A Bárbara falou uma coisa. Bom dia, seria fazer uso de alguns arquétipos feminino, masculino, intencionalmente, com ou sem consciência? Bom, vamos lá. Eu acho ótimo isso daí. E eu acho que essa pergunta sua está aqui na criação do futuro. Deixa eu ter certeza. Eu acho que não foi aqui que eu li isso, Bárbara, mas eu vou trazer para você amanhã. Não é aqui, que eu fui marcando tudo, mas vou trazer para você um pouquinho sobre isso. E se não tivesse certo em ser homem ou ser mulher? E se quantas vidas você já viveu que você foi um ou outro? Né? O que você sabe sobre isso? O que você sabe sobre ser essa coisa de o meu lado feminino, meu lado masculino? E se você veio num corpo feminino, mas todas as energias estão disponíveis para você. Esses arquétipos normalmente estão trazendo limitações. Você consegue perceber? Vocês conseguem perceber quanto que os arquétipos, de alguma maneira, estão trazendo limitações? Estão definindo você, te colocando dentro de uma caixinha? E o que é você além disso? Não como uma definição, como uma energia. Quem sou eu além de ser mulher? Quem sou eu além de ser mãe? Quem sou eu além de ter 48 anos? Quem sou eu além da Lute, do meu nome, do meu apelido, né? Porque meu nome mesmo é Luciana. Quem sou eu além do meu corpo físico? Quem é você? Quem é você além do seu nome, além dos seus títulos, né? Além da facilitadora que eu sou? Quem sou eu? Quem é você além do seu
Ai, agora eu perdi a palavra. Mas do feminino ou do masculino, de ser mulher ou de ser homem, quem é você além disso? Seu sexo. Quem é você? Quem é você além de todos os pontos de vista que você tem sobre o que você deveria ser? Quem é você além de tudo que você definiu que é imoral ou moral em você? E se nada disso define você? E se ser você é algo tão além de tudo isso, que você não está encaixado em nenhum modelo definido pela sociedade, ou pelo meio que você vive, ou pelo seu grupo, pela sua tribo. Essa coisa quando fala assim, a minha tribo, você vê que é cria separação. E aí pessoas que pertencem àquela tribo podem usar o que elas gostam, mas se eu não pertenço àquela tribo, a minha tribo, todo mundo usa tênis, eu também tenho que usar. Porque eu tenho que estar de acordo com a tribo. E se a tribo for a humanidade inteira? Vocês percebem a expansão disso? E você acolhe todos e tudo que é possível nessa realidade, nesse planeta. Você não precisa gostar do que a pessoa usa. Foi igual o dia que eu falei da menina que eu vi. Eu tava no táxi e vi uma menina, era um casal e um amigo, que acredito eu, né? Porque são pessoas que eu não conheço. A menina tinha um cabelo verde, mas verde mesmo, como se fosse uma peruca de boneca. Assim, verde. E ela usava uma meia calça verde, da mesma cor do cabelo, e com uma roupa toda preta, e o namorado tava todo de preto, e eles tinham piercing e tal. E eu falei, uau, que legal ter liberdade de escolher o que você gosta. Eu achei muito legal isso, porque eu olhei para os dois e falei assim, uau, eles estão exatamente do jeito que eles gostariam de estar. Agora, eu levo vocês para o outro lado, isso é um lado da moeda, né? Um ponto de vista interessante meu. Mas o quanto também, muitas vezes, a gente se fecha na nossa tribo e começamos a fazer só o que eles fazem, igualzinho, todo mundo, padronizado. Mesmo estilo de se vestir, as mesmas coisas que come, o mesmo esporte que faz. Realmente você estaria escolhendo isso? Aí você junta a tribos, assim, vamos supor, que não acho que seja ruim, não, viu, gente? O que eu tô querendo trazer para vocês é que você não se renda à pressão de ser igual. Que você saiba quem você é. Vamos supor, eu vou lá para a Fundação de Autistas. Existe como se fosse um padrão de tratamento. Como você lida com eles. Eu participei uma vez, eu sempre gostei de trabalho social. Eu agora estou só fazendo esse da fundação. E eu gosto de estar presente, sabe? De ver a pessoa e tudo. E uma vez eu participei de um que era num asilo. Num asilo lá no Panamá. Na época que eu morei no Panamá, eu fiz muita coisa. Eu tive a oportunidade, a facilidade de me dedicar a isso. E eu tinha um grupo que fazia isso. E a gente ia para os asilos e tal, uma vez por semana. Aí a gente fazia um almoço para os velhinhos, e a gente conversava com eles e tal, e fazia atividades, muitas coisas assim. E eu nunca vou esquecer, porque uma coisa que não faz sentido para mim é chegar num asilo e tratar aquela pessoa como se ela fosse criança. Isso acontece demais. Não é por mal, gente. Não estou aqui julgando, não é por mal. Só que existe uma tendência das pessoas que fazem trabalho social em asilo chegar para os idosos como se eles fossem crianças pequenininhas, bebês. Oi, você tá bem? Vamos colorir? Isso para mim não é leve. Lute. Se é leve para você, se você faz isso, não estou julgando, não tem nada errado. E nada tá certo. O que eu quero convidar vocês é para consciência. O que você percebe que vai criar mais para aquela pessoa que está na sua frente. Nesse momento, nesse dia que eu quero contar para vocês, eu não tinha Access. Eu não conhecia essas ferramentas. Mas, enfim, mas eu tava lá. E eu lembro que foi a primeira vez que eu tinha ido nesse lugar. E quando eu cheguei, tinha um senhor cabisbaixo assim num canto. Ele nem olhava pra gente. E aí todo mundo lá fazendo atividade com os idosos e tal. Umas atividades que pra mim não faziam muito sentido, pra alguns, porque aí você tem que também estar no feeling. Tem pessoas idosas que realmente estão num momento de infantilidade mental. Tem outros que não. E pense você
Se alguém te tratasse assim, depois de você ter tido uma vida, uma história, e a pessoa chega para você e é como se você tivesse, de uma certa forma, inutilizado, né? Enfim. E esse senhor ele me chamou. O corpo dele me convidou, assim, tipo, a energia dele, sabe? E eu não tava me enquadrando em nada ali. Me aproximei dele, sentei do lado dele, falei, tudo bem? Ele, oi. Aí eu comecei a conversar, perguntei, meu nome, falei meu nome, falei, como que você chama? Ele meio assim, não querendo muito contar. E eu falei pra ele, falei assim, e aí, como é que... E ele começou, aí eu sei, que eu não lembro direito, já tem alguns anos, mas eu comecei uma conversa com ele. Eu comecei a conversar com ele. E ele começou a me contar a história dele. Que ele era uma pessoa que trabalhou muito, que ele tinha construído, que ele trabalhou em estradas e não sei o quê. E o que aconteceu? Que ele ficou viúvo e os filhos dele moravam em outras cidades e tal. Então ele começou a contar a vida dele pra mim. E o porquê que ele tinha chegado a viver ali naquele asilo. Ele não era uma pessoa incapaz, mas ele não tinha quem pudesse cuidar dele. E ele já estava numa certa idade que ele precisava de um certo apoio familiar que ele não tinha onde ele morava. Então foi um acordo entre os sobrinhos e os filhos de levar ele para um asilo que pelo menos ele ia ter vida social, porque ele estava muito só. Gente, era uma pessoa produtiva ainda. Ele tinha energia, eu falei pra ele, eu falei assim, e aí tinha esse asilo, ele tinha uma parte que era como se fosse um quintal. Eu falei, meu Deus, eu quis fazer isso, mas aí depois eu fui embora, eu quase não fui nesse asilo. Eu fui embora do Panamá logo depois. Mas enfim, essa parte, esse jardim, o meu corpo falou assim, uau, como seria se isso aqui fosse uma horta? Que os próprios velhinhos começassem a cuidar, plantinha. Plantar aí não precisa ser uma horta de coisas muito elaboradas, não. Plantar um hortelã, uma cebolinha, uma coisa que não tem perigo. Uma flor, uma roseiras. Cuidar de alguma coisa, se sentir útil, mexer na terra. Planeta Terra, natureza, gente. E o que eu queria contar pra vocês, que quando eu cheguei, eu falei pra vocês, ele tava assim, nem olhava pra gente. Quando eu saí de lá, ele estava assim. Sabe, ereto, e com uma energia de alegria. Porque ele pode ser ele pode mostrar quem ele é, ele pode trazer pra mim, e foi pra mim, porque quem ficou lá com ele até o fim, e eu só fiquei com ele, não quis nem saber. Fiquei lá batendo papo com ele, contando, e eu contei de mim, contei que eu tava no Panamá, e que o meu marido trabalhava lá. E foi uma conversa tão nutritiva, tão prazerosa, tanto pra ele quanto pra mim. Porque eu não estava ali também para ter pena dele. Não. Para ter lástima. Gente, não vamos fazer isso com os outros. Axis é sobre empoderar as pessoas a saber o que elas sabem. E isso, ele foi escutado. E eu também fui, Lele. Foi só ele não foi só eu que o escutei, ele também me escutou. Então foi uma coisa, uma troca. Eu não estava ali como doutora ou como a julgadora, ai, coitado, vou ouvir ele. Não, eu estava ali realmente com toda a intenção e com toda a disposição de que aquela pessoa se sentisse melhor. E eu sabia, porque todos vocês sabem, apesar de eu não ter ferramentas de Axis nesse momento, e todos nós, Axis não é algo sobre aprender algo, é sobre acessar o que você já sabe. Só que tá meio misturado no meio dos seus implantes. Tem uma cortina, né, entre você e isso. Você só abrir, tá? Pra luz da consciência. Então, nesse momento, eu não tinha Axis. E até hoje, eu me sinto tão feliz em lembrar desse momento. Não por ele, por mim. É por mim. Eu me senti feliz por mim. Porque eu saí de lá tão brilhante, tão feliz e tão alegre quanto ele. Porque, gente, isso é uma troca. Dar e receber é um fluxo energético. Toma lá, dá cá, ou então só eu que vou te dar, viu? Porque eu sou jovem,
eu estou bem, eu não moro no asilo, então eu vim aqui dar para você. Gente, vai lá receber. O dia que você for fazer um trabalho social, vá com essa coisa. O que eu posso receber hoje dessas pessoas? E normalmente quem faz isso sabe. Mesmo que ainda tá meio engessado na forma de se expressar, né, ou de lidar com isso, a maioria das pessoas que faz trabalho social que eu conheço, que realmente está ali desde aquele espaço sem julgamento de você é menor que eu sou maior que você. Né? Porque existe isso, né? Ah, não, Lud, que é isso? A gente não faz, gente. Todos nós já fizemos. Onde você acha alguém coitado, pode ser até seu filho. Ai, coitadinho, ele tá com febre. Ah, coitadinho, ele não dá conta. Gente, todos nós já fizemos isso. E talvez faremos. A questão não é se julgar porque você fez o que você não fez, o que você vai fazer. Não, é estar presente e mudar isso. Simples assim. Sabe? É aquela coisa que você olha. Ontem eu vi um vídeo que eu amei. Que a menina fala, é uma menina muito conhecida no Brasil, ela é budista, e ela é toda linda, assim, ela é angelical, ela tem um olhinho azul, ela fala super, assim, delicado, a fala dela, e ela falando assim, se você se acha espiritual porque você não bebe, mas julga quem bebe, você caiu numa armadilha do ego. Se você se acha espiritual porque você não fala dos outros, mas julga quem fala, você caiu numa armadilha do ego. Se você se acha espiritual por causa da sua alimentação, e julga quem não alimenta da maneira consciente que você determinou que tem que ser, você caiu numa armadilha do ego. É onde você está na superioridade. Cada vez que você se coloca superior, alguém tem que ser inferior. E quando você se coloca inferior, também você cria uma superioridade em uma inferioridade. E isso é uma coisa que sai da balança. A ideia disso daqui é comunhão. Comunhão, você se nivela a energia do outro. E a comunhão, ela nutre ambas as partes. Ela não tira. Ela não tira de uma parte e põe na outra. Por isso que eu estava falando para vocês, quando eu estava canseira, que eu queria enfiar axis na cabeça de todo mundo, eu não era comunhão. Eu me sentia superior. Mas não era uma superioridade negativa, porque isso também não existe em axis. Eu me sentia superior no sentido assim, eu tenho uma ferramenta que muita gente não tem, eu quero dar. E isso me colocava numa posição de tipo assim, eu tenho algo que você não tem. E a mesma coisa que aconteceu nesse asilo, que eu tive clareza. A maioria de nós chega num lugar desse com o ponto de vista que a gente tem algo que aquelas pessoas não têm. E nós não olhamos para o que elas têm que a gente não tem. Então, por isso que é uma troca. A ideia de ser uma troca, de ser uma comunhão, é isso. É onde você dá, mas você também recebe. E você se abre para receber. Porque senão uma barreira é criada. Só eu que posso dar, só o outro pode receber. E aí vai aquela coisa que não funciona. Não tem fluir aí. Se tem barreira, não tem fluir. Então, uma das coisas que você pode fazer é baixar suas barreiras. Simplesmente peça que elas baixem. Baixando barreiras. Sair desse labirinto de barreiras que a gente tem. E realmente estar presente. Esses dias eu fui escrever para a Sofia uma coisa, eu já ia chamar a atenção dela. Eu falei assim, gente, pra quê? Eu tava num julgamento de uma coisa que ela fez que ela não devia ter feito, que ela devia considerar o que eu tinha pedido para ela. Tipo assim, para. Aí ela me escreveu no outro dia, por que você apagou tudo? Falei, não precisava falar o que eu estava falando com você. Aí eu contei para ela o que eu ia falar. Só que o espaço já era outro. Já não existia julgamento. E aí eu trago para vocês isso. Nós não estamos aqui lutando para não julgar. Prestem atenção. Nós estamos aqui para estarmos presentes nos momentos que estamos escolhendo isso. Lembra o que essa escolha vai criar no futuro? É isso.
Então é estar presente. Nós não estamos aqui para lutar contra nada, nem a favor de nada. A gente não está aqui levantando nenhuma bandeira. Nenhuma. Zero. Porque os póvades no enunciado declarador, quando a gente fala póvades, é uma energia onde você ou está tentando provar ou defender alguma coisa. Qualquer coisa. Pode ser você, pode ser o outro. Pode ser provar que o outro está certo, pode ser provar que o outro está errado, pode ser provar que você é uma pessoa do bem e que você não queria ser do mal e que nossa, não foi minha intenção. Você não tem que provar nada para ninguém. Isso daí só te tira energia, só te consome. Isso conscientes, Letes. Essa é a ideia. Nós não estamos aqui para lutar, para não julgar. Nós estamos aqui para ver que estamos julgando e mudar isso. Ou não, porque a escolha é só sua. Ninguém pode escolher por você. No final, quem escolheu foi você. No final, quem escolheu foi você. E quando alguém escolhe alguma coisa que você não está de acordo, né? Eu gosto muito de usar isso com filho, né? Filho, normalmente, o filho vem para nos mostrar um outro lado da moeda, né? Por isso tem muitas vezes que é difícil, realmente. E que a gente não sabe o que fazer. Baixa suas barreiras e pergunta o que isso tem. Qual a consciência, melhor assim, qual a consciência que eu poderia ter aqui que criaria muito mais? Que consciência se requer aqui? Que ação se requer aqui? O que essa criança requer ouvir de mim? O que eu poderia ouvir dela que eu estou me negando a ouvir? O que eu estou me negando a receber aqui? E abre o fluxo da comunhão. Peça pela comunhão. Universo, como eu posso ser comunhão com essa pessoa? Em lugar de luta? Na comunhão não tem luta. Quando os católicos, né, vão comungar, qual que é a ideia da comunhão? É trazer a energia de Cristo para dentro de si. Só que ele também está recebendo você. Não se esqueçam disso. Então, cada vez que você comunga com alguém, você está criando um fluxo energético entre você e aquela pessoa. É sobre isso. Então, seguimos, que eu já não sei nem mais onde eu vou. Bom, temos que reconhecer que a escolha literalmente cria possibilidades. Que tal se somos capazes de alterar a realidade e não estamos escolhendo isso? Quantos lugares escolhemos para evitar a criação baseada na escolha da possibilidade em favor da probabilidade de que os outros aceitam, se alinham e concordam? Não pode bloquear isso, gente? Tudo que isso é multiplicado por um Deus, ilhão, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos, povos e aléns. Se estão escolhendo desde as possibilidades, poderão ver que poderia haver uma criação diferente, que todavia não existe. Você pode criar algo diferente que ainda não existe. Eu vou trazer outra coisa aqui para vocês. Mas eu vou só terminar o que ele está falando aqui. O que estou pedindo para vocês é que estejam dispostos a criar além das limitações dessa realidade. Por exemplo, minha escolha de ir lá para a fundação. Quando eu soube da fundação, que existia a possibilidade da coordenadora da fundação nos permitir brindar, né, presentear, praticar barras nos alunos deles, eu falei, meu Deus, que possibilidade incrível! Onde eu poderia ter isso em outro lugar? Jamais. Como posso ter mais disso, né? No meu ponto de vista, nunca isso era uma possibilidade que eu considerava. Quando eu descobri que existe essa possibilidade, eu movi tudo que eu podia para isso acontecer. E fiz acontecer. Isso acontece. Não da forma que eu esperava. Na verdade, a pessoa que está mais presente lá sou eu. Que todo dia chama, que todo dia convida. Vamos, gente. Vamos lá, vamos lá. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava... Eu estava tendendo, não cheguei a fazer, a pressionar as pessoas a escolherem isso. Porque dentro de mim isso é certo. Dentro de mim isso é incrível. Dentro de mim isso é grandioso. E eu falei, uau, eu vi isso.
E aí a minha pergunta foi: o universo me mostra, eu tenho perguntado, que possibilidade diferente existe aqui? O que mais pode ser criado aqui com essas pessoas? E aí eu me dei conta que eu comecei a desanimar, porque as outras pessoas não estavam escolhendo o mesmo que eu. E o que tem a ver isso, gente? E aí eu abandono uma energia que me vibra, que me acrescenta, que me nutre, que me deixa uau, em função de estar alinhada ao pensamento dos outros, que foi o que o Gary disse aqui, ó. Quantos lugares eu estou escolhendo para evitar a criação, evitar criar ali com eles, baseada na escolha da possibilidade, ou seja, que mais é possível aqui, em favor da probabilidade. Se não vier ninguém, não vai funcionar. Isso é probabilidade. De que os demais aceitam, que os outros aceitam, ou seja, é melhor parar mesmo, né? Tem tão pouca gente. E alinham e concordam. Ou seja, você tem razão, você tem... Uau, se isso faz o meu corpo vibrar, mesmo que não tenha nenhum sentido, se isso nutre a minha energia, vai criar mais para a minha vida. Independente se só tá indo eu lá, se é eu e uma outra pessoa, se eu atendo 3 jovens no dia, não sei o que vai criar, mas dentro de mim é grandioso. E aí eu não tenho que estar esperando que alguém vá me acompanhar. Eu tenho muito isso, gente. Eu adoro criar com pessoas. É uma coisa que eu adoro. Quando tem as classes, eu acho que é isso que me move. Igual ontem que eu estava lá na classe, mesmo que online, e as pessoas estavam ali perguntando, isso me move, me move. Eu adoro isso. Mas eu percebi que eu estava me limitando a criar sozinha em função de esperar que alguém criasse comigo. Se tiver que ser só eu, por que não? Onde que eu comprei a ideia de que eu sozinha não era tão legal? Então, convido vocês a olhar para todos os lugares onde você está desistindo de você, porque você decidiu que as outras pessoas não querem fazer a mesma coisa que você. Não percebem a mesma energia que você. Ou percebem e não escolhem. É só isso. Então, agora nós já vamos aproveitar essa energia do não desistir para fazer a pergunta do corpo. Que energia, espaço, consciência e escolha, eu e meu corpo podemos ser para nunca desistir da energia que nutre a gente. Nunca desanimar dela. E nunca nos entregar ao oposto disso por toda a eternidade. E tudo que impede isso pode ser terrado do mal, pode todas as 9, cultos, garotos, povos e alens. Então, pessoal, o que é isso que te nutre tanto? E que você tá desistindo só porque ninguém mais escolhe? Como eu de salto alto, normalmente só tá eu. Esses dias eu levei aqui em casa. E aí eu tava, né, tipo assim, eu tava em casa, eu tava com a minha massagista, então eu não tava de salto, eu tava de meia. Aí eu falei, hoje você vai me conhecer do meu tamanho real. A gente morreu de rir, ela falou, eu sou menor que você. Mas sempre parece que eu sou altíssima, porque eu sempre tô lá nos meus... Mas isso me faz feliz, gente. O que é que te faz feliz? É tomar banho de mangueira no quintal? Mas isso é tão... nada elegante para algumas pessoas. E elas desistem desse prazer. Eu lembro quando eu era criança, eu pegava minha bicicleta quando estava chovendo e eu morava em frente a uma praça grande, assim, de Araxá. E aí eu pegava minha bicicleta para o biquíni, gente. Ia pra chuva, dar uma volta na pracinha. Eu amava fazer aquilo. Será que hoje eu me permitiria tomar um banho de chuva com a mesma liberdade e prazer que eu me permiti naquela época? Tão sem julgamento de nada. Será? Então vamos resgatar coisas como essas, assim, que sempre você teve prazer, que você gosta e você está evitando em função de qualquer outra coisa, que não interessa o quê. É o povo de eu estou evitando isso em favor de. Eu estou provando isso em favor de. Ou em contra a. Não estamos aqui para levantar bandeiras. Estamos aqui para que você saiba o que é que funciona para você, o que nutre você e que, se você permitir, você escolha isso. Que você se permita escolher isso de verdade.
É isso. Então, vamos fazer o mantra, mas eu acho que eu vou terminar aqui. E o outro Criando o Futuro, eu leio amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado, não tem live. Na segunda-feira para vocês. Então, o Gary traz aqui umas perguntinhas. Eu acho que vale a pena trazer, porque esses livros, gente, são incríveis. Eu tava pensando esses dias, gente, eu quero comprar todos os livros. Ay, América, mire, em uma hora vou estar com este live em espanhol. Pero quédate aqui percebendo porque está super chévere a energia de hoje. Nuestra energia, porque todos que estão aqui estão contribuindo com sua energia. E América, graças por elegir estar em um idioma que não conheces, simplesmente porque a energia te nutre a ti. Graças, que linda! Qual é a possibilidade aqui para criar um futuro diferente? Li em espanhol. Qual é a possibilidade aqui para um futuro diferente? É um ponto de vista que não acontece nos relacionamentos, no sexo, na copulação ou nas nossas próprias vidas. Ou seja, nesses lugares, nos relacionamentos, a hora que você vai ter uma relação com alguém mais íntima, né? Pergunta qual a possibilidade aqui para um futuro diferente. Faça essa pergunta com a pessoa que você se relaciona, né? Seu parceiro de vida ou parceira. Ou que você não tem ninguém, com você mesmo. Qual é a possibilidade aqui para um futuro diferente? Com qualquer relacionamento. Com seu filho, com sua filha. Uau! Isso não tá leve para mim. Qual é uma possibilidade aqui para um futuro diferente? Aqui existe um novo processo que ele nunca tinha utilizado antes. E foi a primeira vez que ele utilizou e agora nós vamos fazer esse declarador. Que estupidez estamos usando para criar as possibilidades de atualizar o futuro que estão escolhendo. Que estupidez estão usando para criar as possibilidades de atuar o futuro que estão escolhendo. Tudo que isso é multiplicado por um deusilhão é um número tão grande que só Deus conhece. Estaríamos dispostos a destruir, descriar tudo isso agora, dispostos? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 cultos, garotos, povas e além. E esse enunciado declarador, para quem não conhece, me escreve, eu mando o link para vocês entenderem, mas basicamente é destruir e descriar todas as limitações que estão mantendo aquela parte da sua vida que você desejaria tanto mudar em existência. Né? E mais uma vez, que realidade vou criar com essa escolha? Não esqueça de fazer essa pergunta. E agora, pessoal, bora pro nosso mantra? Facilidade, alegria e glória com a criação do futuro que eu realmente gostaria de criar? O Gary outro dia perguntou, ontem a Silvia comentou na classe, que o Gary perguntou para alguém, você está criando para quanto tempo no futuro? 1 ano, 5 anos? Está criando para o mês que vem? E eu me percebi aí, eu tenho que mudar de casa. Então eu estou criando para quê? Para daqui 1 mês? Para daqui tantas semanas? Ele falou, eu estou criando para 500 anos, 25 mil anos no futuro. Essa é a minha escolha. Como seria se você estivesse hoje criando para 500 anos no futuro? O que você estaria escolhendo? Posso. Posso colocar ele lá. Eu vou fazer uma... Obrigada, Bárbara, eu vou fazer isso. Ela tá falando pra gente automatizar o enunciado declarador no chat. Tá, eu mesmo escrevo quando eu começar a live, que normalmente as pessoas demoram um pouquinho a entrar, eu vou lá, escrevo aí. Não tem problema. Que na verdade minha equipe sou eu, nesse momento. Eu tenho uma equipe de produção, mas é pra outra coisa, na live não. E como seria essa equipe chegar? Já é o momento? A hora é agora? Então, como seria criar para 500 anos no futuro, para 500 mil anos no futuro? O que você criaria hoje? Qual seria a sua escolha hoje? Porque muitas vezes, gente, a gente tem uma percepção energética que está criando para o futuro. Só que aí a gente se encolhe porque a gente quer criar para esse futuro próximo de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não quer dizer que não possa atualizar em 10 segundos o que você está escolhendo. Mas se você estiver criando para 500 anos no futuro, quando a sua escolha atualiza, você fala, uau, foi tão rápido.
Isso já me aconteceu. Muitas vezes. Isso é maravilhoso. Como pode melhorar? Não, gente, eu adoro isso daqui. Então vamos pro mantra? Que a gente tenha facilidade, alegria e glória para escolher o futuro que realmente a gente gostaria de criar. Para estarmos nessa escolha, nessa pergunta, o que essa escolha vai criar no futuro? Ou essa aqui, ó, que eu gostei. Qual é a possibilidade aqui para um futuro diferente? Qual a possibilidade aqui para um futuro diferente? Com essa pessoa, qual a possibilidade aqui para um futuro diferente? E, gente, às vezes a possibilidade é dar um basta. Às vezes a possibilidade para criar um futuro mais grandioso é dizer não, ou dizer sim. Mas quando você está na pergunta, o seu corpo vai vibrar, como o leve e o pesado que a gente falou nessas duas últimas lives, a energia que vai criar mais para você. E se você estiver disposto e disposta a se permitir, escolha. E depois me conta, por favor. Não deixe de me contar. Então vamos lá? Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. E o que mais é possível, gente? O que mais é possível com essas ferramentas, com conhecer-nos, com realmente estarmos na escolha de criar mais. Aqui não é sobre treinamento, sobre uma maneira certa de funcionar, sobre o que você deve, sobre o que você não deve. Isso daqui é sobre você saber o que faz, o que te traz prazer, o que te traz alegria, bem-estar e que você possa escolher isso. E que seja fácil escolher isso na sua vida. E que depois que você escolher isso, você só possa vibrar e brilhar cada vez mais, escolher mais disso, e mais disso, e mais disso. E ser feliz. E ser feliz de verdade, sendo você e mudando esse mundo todo. Um beijo, gente. Até segunda. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Segunda-feira, 11 da manhã, horário do Brasil, 9 horas Bogotá. Estou aqui em português. Vejo vocês segunda-feira. Tchau, gente.